Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós desejamos hoje fazer a exposição de um texto do Evangelho de Lucas, que é intitulado normalmente nas nossas Bíblias, pela Sociedade Bíblica, de O Rico e o Mendigo. É o texto do homem rico e o mendigo chamado Lázaro. E nós gostaríamos então de orar para começar esta exposição, no qual nós gostaríamos de aplicar e relacionar as implicações aos nossos dias, ao que nós estamos passando, as lutas, as dificuldades que nós estamos vivenciando na pandemia. Vamos orar então ao Senhor e começaremos a nossa exposição desse texto. Oremos. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Te glorificamos por tudo, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus. Não há outro. E a tua bondade está presente em toda a criação. Obrigado pelo teu amor mostrado em Cristo Jesus e pela esperança viva que a tua palavra nos traz, porque as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Abençoa-nos nesse momento para que a tua palavra entre nos corações, pois é um momento muito oportuno que a tua igreja está tendo para propagar a tua palavra com mais dedicação para o mundo inteiro. Um momento em que o teu nome é glorificado, Senhor, na vida da tua igreja, por meio das missões, mesmo que seja no uso deste recurso, Senhor, que nos deu, que é a internet. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado agora, neste uso também, nesta pregação agora, para que, ó Deus, também a tua igreja possa ser fortalecida. Receba a nossa oração, a nossa gratidão por tudo, e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu sei que ninguém gosta de passar por momentos difíceis. De fato, quem é que gosta de lutas e dificuldades? Todavia, Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2, diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Essa palavra do Senhor é muito importante para o nosso dia a dia, principalmente quando passamos por lutas como estamos vivenciando nesse período da pandemia. Porque costumamos desprezar as lutas e as dificuldades e olhar sempre com uma perspectiva negativa, sempre como algo ruim, não conseguindo perceber que pode ser um grande instrumento para grandes benefícios. É melhor estar na casa onde há luto, porque nela os homens refletem sobre o fim da vida. Um dia todos vão morrer, um dia todos vão morrer. E será que isto para mim será bom? O que vai acontecer? Há uma vida após a morte? O que há depois da morte? Todas as reflexões são suscitadas exatamente quando nós nos deparamos com a realidade da morte. Então, em vez de nós olharmos para a pandemia como um momento muito ruim, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma perspectiva diferente, pensando num olhar mais divino para esse momento difícil. Porque, tendo em vista que nós já estamos há 2000 anos, desde que Jesus veio, aproximadamente, é claro, é evidente que nós estamos 2000 anos mais perto da sua vinda. Não sabemos se será hoje, amanhã, ou daqui a alguns anos, não sabemos. Todavia, é inevitável que nós entendamos que está mais próximo do que nunca. Portanto, momentos como este podem ser um grande benefício, uma grande bênção divina para que o mundo reflita a sua vida. Porque as pessoas ficam mais suscetíveis a serem exortadas, a refletir sobre o que estão fazendo com a própria vida, quando elas passam por lutas, por tribulações, quando elas são humilhadas. Quando o homem só tem coisa boa, o cara prosperou na vida, tem um carrão, tem uma casa boa, a vida está toda estável, tudo está funcionando bem, então ele vai para a festa, ele se diverte, ele come bem, ele faz tudo o que quer, ele não está nem aí para Deus. Inclusive, cristãos, que tendo dinheiro no bolso,
vão curtindo a vida, estão nem aí para a igreja, estão nem aí para as coisas de Deus. Por quê? Porque estão bem. No dia que Deus humilha eles e tira o que eles têm, eles começam a vir pianinho e começam a pedir oração, pedir misericórdia, ajuda. Por quê? Porque a dureza do coração do homem faz com que o homem ele só veja a necessidade que ele tem real de andar com o Criador quando ele está passando por lutas e tribulações. Portanto, esse momento pode ser uma grande bênção de Deus para o mundo todo. Por que uma grande bênção de Deus para o mundo todo? Porque nesse momento as pessoas podem estar sendo chamadas à atenção, atraídas a refletirem a necessidade de reverem a sua vida. Nesse momento a igreja deve fazer um bom uso da pregação. Não desperdice o fato de nós termos que estar fazendo uso, por exemplo, da internet muito mais para pregar a palavra. Porque o que importa é o reino de Deus. E ainda que nós tenhamos que ter uma relação pessoal, isso é necessário, e por isso que nós, mesmo no uso do virtual para a pregação, costumamos no dia a dia estar visitando e pastoreando pessoalmente, mas esse é um momento em que a gente pode alcançar mais pessoas. Mais pessoas estão acessando a internet e a gente pode fazer um bom uso disso, e devemos. Por que esse texto, o rico e o Lázaro, para aplicar a nossa realidade? É porque ele mostra exatamente que há um fim, e há um fim para todos. E o homem precisa refletir. Você já refletiu? Você acha que vai viver para sempre? Não vai, não. Um dia a morte chega. Ou Jesus volta antes. Se Jesus volta antes, vai ser a mesma questão da morte chegar. Porque em ambos os casos, você vai ser destinado a um lugar, quer bom, quer ruim. Depende de sua relação com Deus em Cristo Jesus. Portanto, eu quero fazer você refletir que esse é um momento oportuno para você estar revisando a sua vida. E olha, eu não só falo para pessoas do mundo, até porque, como eu já disse algumas vezes, a Escritura não foi escrita para o mundo, foi escrita para a igreja, e isso é fácil de mostrar. Portanto, é muito mais uma advertência à igreja do que ao mundo. O mundo ouve a pregação do evangelho básico e é atraído. Uma vez que é atraído, ele começa a ser doutrinado. Então, é a Escritura como um todo. Então, essa palavra serve tanto para as pessoas do mundo, que nós vamos chamar a atenção para o fim da vida, quanto serve para você, cristão, que está negligenciando ou tendendo a negligenciar a vida cristã. Porque o fim é o mesmo. Vamos ao texto de Lucas, capítulo 16. Recomendo que acompanhem com a sua Bíblia. A partir do versículo 19. Ele diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo homem mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Observe que nesses dois versículos, Jesus, muito habilmente, e o evangelista que escreve, organiza as palavras de Jesus, constrói uma série de paralelismos antinonímicos, ou seja, expressões que são paralelas, mas que são expressões opostas. Veja que no primeiro, versículo 19, havia um homem rico. No segundo, havia um homem mendigo. Então, são opostos. Duas pessoas completamente opostas na sua relação social, porque diante de Deus não há nenhuma desigualdade. E isso é uma questão fundamental. As pessoas confundem igualdade ontológica com questões sociais. Os homens sempre serão diferentes nas suas relações sociais, dentro da esfera social, porque uns são pobres, outros são ricos, uns trabalham muito, outros poucos, uns fazem uma coisa, outros fazem outra, um é homem, outro é mulher. Então, nas relações sociais, na vida social, nós somos diferentes. Ontologicamente, ou seja, o ser, a essência humana, nós somos sempre iguais, porque diante de Deus somos todos humanos, criados à sua imagem, para glorificar o seu nome. Uns glorificam, outros não como deveriam. Mas, até os que não glorificam como deveriam, o fato de ser humano já é para a glória de Deus,
porque nós manifestamos a glória de Deus no ser humano. Então, um é rico, o outro é pobre, um é mendigo. Um se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Veja que o outro é interessante, que no paralelo ele diz que era coberto de chagas. Veja, um está coberto, está arrumado, vestido de roupas bonitas, elegantes, pomposas. O outro está coberto, veja aqui a roupa dele, aqui numa poesia, veja que é toda uma questão poética, está coberto de chagas. A veste dele nem é mencionada, nem é dito que ele está com um trapo, que ele está mal vestido, dito que ele está coberto de chagas. A roupa dele era as chagas dele, as doenças dele, os tumores que ele tinha na sua pele. Ele se regalava esplendidamente, né? Banqueteava, se alegrava-se em todos os seus bens. O outro jazia, podemos dizer, foi jogado, né? Essa seria a palavra mesmo grega, jogado, lançado. Ele foi lançado, jogado à porta daquele. Jogaram o cara lá. Então, deixaram o cara para morrer por ali na porta do rico, ou jogado para ver se aquele rico ajudava em alguma coisa. Considerando que várias pessoas nos dias de Jesus aparecem ajudando mendigos, pessoas deficientes, levando a Jesus. Essas pessoas que levavam não tinham nada, mas se compadeciam do mendigo e levavam a Jesus para Jesus curar. Talvez o jogado à porta lá seja a ideia. Vamos ver se pelo menos esse rico aí ajuda esse pobre mendigo em alguma coisa. Ele era jogado. Então um se regalava e se alegrava, o outro foi lançado, jogado às portas dele. E desejava alimentar-se das migalhas da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veja a diferença. É uma série de paralelos opostos. Dois caras completamente diferentes. É interessante que o mendigo é chamado pelo nome. Isso é importante. O rico nem. A gente faz o contrário. Normalmente, os ricos são os que têm uns grandes nomes pomposos. Olha, aquele cara da família tal. Então as pessoas costumam valorizar o status social. O interessante na Bíblia é que Deus fez exatamente o oposto. Exatamente o contrário. O rico não é mencionado pelo nome, nem sabemos. É um cara qualquer. Para Deus, ele não tem valor nenhum. No aspecto, né, de sua relação com Deus. Mas o mendigo que vive uma vida miserável é chamado pelo nome. Isso é importante. Porque Deus chama pelo nome para ter uma relação, há um relacionamento. O chamar pelo nome significa que aquela pessoa ela tem uma relação pessoal. O rico não. Percebe que muitas vezes o que para os homens tem importância, para Deus não vale nada. E que para os homens não vale nada, porque eles julgam desprezível, para Deus é de grande importância. Então, observe que há outra vez aqui, nessa forma como ele trata o rico e o mendigo, há um paralelismo antinonímico. Um, para Deus, tanto faz como tanto fez, um homem qualquer, apesar de ser rico, e o outro um homem importante. Claro, nessa relação que Deus deu valor, Deus tem um relacionamento. Tanto é que é o que o texto vai mostrar mais a seguir. Aconteceu, versículo 22, morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Outra vez aparecem os paralelismos antinonímicos, ou seja, expressões que se opõem. Bom, há uma coisa em comum. Morreu o mendigo, morreu o rico. Ambos morreram. Rico ou pobre, morreram ambos. O cara pode ser bilionário, como nós temos muitos bilionários no mundo. Vão morrer. E descobrir que as riquezas que tiveram não lhes servirão de nada na eternidade. E os 80, 90, vamos considerar aqui muitos, 100 anos que eles vivam, será considerado para eles a pior coisa que aconteceu, porque a eternidade no inferno será terrível. Então veja que morrem os dois. Então nesse ponto há algo em comum. Todavia, veja que há a diferença novamente. O mendigo, ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele é chamado pelo nome antes, agora ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha a forma como ele é conduzido em sua morte.
Veja que isso nos lembra aqueles funerais bonitos, grandes, belos, pomposos, né? Veja que o rico com certeza deve ter um funeral, teve um funeral muito bonito, muito grande, que é o normal para as pessoas ricas, que haja um investimento até na sua morte. Os faraós, a gente vê nas pirâmides o quanto era feito por eles, era guardada a riqueza deles, e havia toda uma crença sobre o que eles usufruiriam após a morte, porque eles tinham todos aqueles pertences. Só que aqui é invertido outra vez. O mendigo é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lembre-se de uma caravana pós-morte, ou seja, de um funeral. Mas ele diz apenas que também morreu o rico e foi sepultado. Percebe a inversão outra vez? Aquilo que acontece no dia a dia da realidade social, em que morre um pobre e eles enterram e acabou, ninguém está nem aí. Você não vê um monte de carro levando no funeral, você não vê ninguém velando por aquela pessoa que morreu, ninguém nem sabe quem morreu. Não sei não, morreu alguém ali. Aqui acontece o contrário. Há um grande funeral, entre aspas, porque é a ideia dos anjos levando para o seio de Abraão. Veja toda uma valorização do mendigo. Enquanto que o rico morreu enterrado, sepultaram. Como se ele não tivesse valor nenhum. É invertida. Veja que ali é propositadamente, em todo o texto, invertida a ordem. O rico é tratado como sem valor algum e o mendigo é tratado como um homem importante. Porque o propósito do texto é mostrar a visão de Deus, o olhar de Deus para os homens, e não o olhar dos homens pecadores em todo o seu coração endurecido para o outro. Esse não é o propósito, é o olhar divino, como Deus vê os homens, e não como os homens se veem. E é interessante, e aí você pode perguntar, pastor, então significa que ser rico é um pecado e ser pobre é uma virtude? Então vamos dar tudo que nós temos porque vamos para o céu por sermos pobres. Não, não é essa a ideia. A ideia é aquela que a gente encontra em Romanos capítulo 2, versículo 29. Diz assim, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui nós precisamos lembrar que o contexto é completamente judaico. Não podemos, em hipótese alguma, aplicar um contexto gentílico aqui. Portanto, tanto o rico quanto o mendigo eram judeus, ambos circuncidados. Ambos, portanto, estavam debaixo da aliança com Deus. Todavia, é óbvio que o rico era apenas um judeu de aparência. Apenas um judeu de aparência, realmente. Nós não sabemos aqui exatamente se o texto ele é uma parábola ou é algo real. Há uma grande probabilidade, tendo eu, que seja uma parábola. Todavia, devemos considerar que Jesus está nos advertindo sobre algo real. Mas por que, pastor, uma parábola? Ele não diz nada. Porque se você observar todos os textos ao redor, vai ver que esse texto específico está cercado de parábolas. No capítulo 15, versículo 3 diz, então lhes propôs Jesus esta parábola. E aí ele conta algumas parábolas. Aparecem outros diálogos entre Jesus e alguns judeus. E ele volta a contar mais parábolas, tanto que no capítulo 18 diz, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, considerando, veja, capítulo 15, Jesus está contando parábolas. Capítulo 18, Jesus está contando parábolas. E aparecem essas parábolas, a forma como, inclusive, o texto é organizado, muito semelhante às parábolas, Jesus contando sobre alguns personagens e ensinando alguma coisa sobre, usando esses personagens, a semelhança entre os textos das parábolas que vem antes e vem depois, e esse texto aqui faz-nos pensar que realmente é uma parábola. Mesmo assim, vamos deixar que outros decidam também, analisando todo o contexto desse texto. E, todavia, ele quer ensinar algo real, algo prático. Não é uma historinha, uma ficção e que não tem nenhuma aplicação. Muito pelo contrário. Todas as parábolas de Jesus ensinam sobre algo real, principalmente sobre o reino de Deus, sobre algo que acontece nas regiões celestiais, coisas que não vemos. Ele está ensinando coisas que têm uma aplicação.
Mas então, por que versículo de número 23 diz que o rico foi para o inferno? Era porque ele era rico? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Qual é o problema de ser rico? Não é esse o problema. Não é essa a questão. Onde é que Lázaro estava? Ambos judeus, conheciam a lei, ambos conheciam a palavra do Senhor, que Jesus cita em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 36. Diz assim um fariseu: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele sabia. Os judeus conheciam muito bem esses dois grandes mandamentos, que era o coração da lei. E observe, onde é que Lázaro estava? Onde é que ele foi lançado, jogado? Talvez na expectativa de que aquele homem rico ajudasse o pobre mendigo. Ele jazia à porta dele. Dois judeus, portanto, irmãos, pensamos tanto em fé quanto em questões nacionais, né? A questão da relação étnica. Os dois conheciam toda a lei, ou pelo menos o coração dela, básico, porque era ensinado pelos mestres da lei da época. E o rico desprezou completamente o mendigo. Diz o texto que ele queria comer pelo menos as migalhas. E a forma como ele diz que ele desejava é que o rico não dava. Nem as migalhas eram dadas. Portanto, a ideia não é a riqueza como um pecado, um problema, mas era o coração daquele homem que, sendo judeu e conhecendo a lei de Deus, era completamente duro de coração, a tal ponto de ver um homem judeu também jogado à sua porta e não ter a capacidade de acolher, de ajudar, de atender às suas necessidades mais básicas, de socorrê-lo. Portanto, a ideia é que ele era um homem de coração duro, que se regalava no que tinha, mas era um homem frio, egoísta, um homem mau, um homem que queria o melhor para si, mas não estava nem aí para o outro. Um homem que, portanto, não vivia para a glória de Deus, porque se amasse a Deus, com certeza o seu coração se inclinaria a amar o próximo. Antes, ele não estava nem aí. Não estava nem aí. Então, o problema, que a questão é, como nós citamos, Romanos 2, 29, é que ele não era um judeu segundo o coração. A circuncisão dele não era do coração, era apenas de aparência. Era apenas um rito, era apenas uma tradição, era apenas uma religiosidade. E aí eu paro para perguntar a você, será que você não é um cristão só religioso? Um cristão que vai para a igreja e volta, mas o coração é completamente endurecido. Quantos cristãos estão dentro da igreja, mas são tão duros de coração que a sua indisposição para com as coisas de Deus chega a ser absurda. Que acham que o fato de dar o dízimo estão pagando a igreja, que acham que as pessoas têm que fazer a sua vontade, que acham que tudo deve acontecer segundo o seu bel prazer, inclusive que Deus parece que tem que viver ao seu redor. Há muitos, e não são poucos, cristãos que não têm interesse em ler a Bíblia, de ouvir a aprendizagem da palavra, como agora estamos oferecendo, de orar, que não se envolvem com a vida de oração da igreja, que não ajudam em nada, não contribuem com os irmãos, com a edificação, que vivem uma vida apática. Isso mostra uma mera religiosidade. É aquela religiosidade aparente. É aquela religiosidade aparente. Diz, versículo 24, que então o rico, lá no inferno, vendo ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Veja que ele age como um judeu. Ele age como um judeu. Lá em Mateus capítulo 3, João Batista exorta, adverte os fariseus, dizendo o seguinte:
Vendo ele, porém, os que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, veja, ele está falando para judeus religiosos, todos eles. Seria como hoje falar para doutores da lei, falar para pastores, para presbíteros e diáconos, seria a mesma coisa. Eram esses, eram doutores, pastores, presbíteros e diáconos. Vendo eles, ele disse assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Observe que o rico chama Abraão de pai. Pai Abraão. Veja, a relação deles era uma relação meramente étnica e também uma relação meramente religiosa, pensando de uma forma da religião como algo aqui banalizado. E ele está no inferno. Observe que oportunidade rica que você está tendo, que as pessoas estão tendo de pararem para refletir, de sair da agitação do dia a dia e sendo obrigadas a parar numa perspectiva divina, poder pensar, será que eu não banalizei a minha vida? Quando morrer, vai para onde? Várias pessoas estão morrendo. Não significa que essa doença seja a pior de todas. O pessoal está tocando terror, tá? E essa forma de aterrorizar as pessoas, não tenha dúvida. É também uma estratégia de grupos, sim, para fazer com que as pessoas fiquem fragilizadas. Todavia, é verdade que pessoas estão morrendo. E isso deve fazer quem não morreu, quem está podendo contemplar, ver tudo isso, parar para pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo? O dinheiro não vai me impedir de morrer. Meus bens não vão me impedir de morrer. Pessoas estão morrendo em poucos dias. E nada. Pessoas que têm posses, pessoas que têm bens, pessoas que têm condições financeiras boas. Não só são mendigos, não. Não são pessoas pobres que estão morrendo e ricos estão sendo poupados, não. Morre o rico e morre o pobre. Então é o momento de pensar, meu Senhor, me diz o que eu estou errando? Minha vida, o que eu estou fazendo dela? Eu preciso parar para refletir. Por isso que, numa perspectiva divina, podemos analisar a pandemia como uma bênção. Quando nós observamos a possibilidade dos homens se arrependerem de seus pecados, porque se Jesus voltar amanhã, aí sim, a desgraça é total. Porque se Jesus voltar amanhã, todos os que negaram a Cristo, que não confessaram a Cristo, que desprezaram a Cristo, vão para o inferno. Percebe o problema? Portanto, para estes que ainda não creram em Cristo, não confessaram a Cristo, ou para os cristãos meramente religiosos, que vivem de forma banal e fazem da igreja uma mera instituição política, essa é a oportunidade de se arrepender. Essa é a oportunidade de rever a vida. Essa é a oportunidade de ver se a própria igreja está andando na palavra ou se ela não se tornou apenas uma instituição política. Esse é o momento que Deus nos dá para refletir. Porque com certeza as pessoas se tornam mais fragilizadas e então mais suscetíveis às exortações. Portanto, pode ser uma grande oportunidade. Isso nos lembra os dias, por exemplo, do profeta Jeremias, em que aquele sofrimento todo era acompanhado de exortações para o povo se arrepender, para que o povo se arrependesse. Então, o texto diz que, versículo 24, clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha a situação dele, reflita bem. O homem estava no inferno, atormentado, e queria, pelo menos, que se molhasse a ponta do dedo em água, para que ele pudesse ter um pouco de frescor, refrescasse um pouco por causa do tormento. Jesus disse, é melhor perder uma parte do corpo do que todo o corpo ser lançado no inferno. Você precisa refletir nisso. É melhor adoecer do que ir todo o corpo para o inferno. É melhor perder os bens que tem do que toda a vida, tudo que você é, ir para o inferno. É melhor ter prejuízos materiais. É melhor ter uma série de prejuízos que depois pode até ser reconquistados do que ir para um lugar que ele
um rico, que teve de tudo e ali nada lhe servia, ir para o inferno. Então pense, o que você está fazendo da sua vida? Seja você cristão ou não cristão. Se você é cristão, reflita o seu cristianismo. Se você não é, reflita a sua vida. Porque ninguém te salvará no último dia, a não ser que Jesus seja o seu Senhor e Salvador. Então, o texto diz o seguinte: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te, versículo 25, de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Veja, você recebeu tudo de bom na vida. E fez o que com isso? Você tinha riquezas e nem usou as riquezas para servir, para ser uma bênção, para acudir aquele pobre mendigo, Lázaro, que, jogado na sua porta, não comia nem das migalhas da tua mesa porque você não dava. O que você fez da sua vida tão cheia de caprichos e de luxo? Essa é a questão. Observe que a questão não é o ser rico, mas é o que faz da vida e do que recebe da parte de Deus. O que ele faz? Bom, você não soube viver. Você não soube viver. Você não soube usar aquilo que Deus te deu para a glória de Deus. Você não usou, vamos pensar, você não usou a sua saúde para a glória de Deus. Você não usou sua riqueza para a glória de Deus. Você não usou a sua cabeça, sua mente, sua inteligência para a glória de Deus. Você não usou seu coração, seus sentimentos para a glória de Deus. Você não usou nada disso para a glória de Deus. Você tinha tudo e não usou nada para a glória de Deus. A única coisa que você fazia é o que diz o versículo 19. Se regalava. Você abusava de tudo, vivia como quem é um mero hedonista, ou seja, que acha que o prazer é o fim, a finalidade da vida. Você não viveu para a glória de Deus. Esse é um ponto fundamental. E você, que nos assiste, que nos escuta, está vivendo para a glória de Deus? Essa é a questão para Deus. Não importa se tem muito, se tem pouco, se é alto ou é baixo, é gordo ou é magro, se é branco ou preto. Não importa nada disso. Não importa se tinha cargo ou não tinha, se era doutor ou era indouto. Nada disso vai importar no último dia. Uma coisa vai importar: se você viveu para a glória de Deus. E isso só é possível em Cristo Jesus. Você tem vivido realmente para a glória de Deus? Pense, reflita, analise, julgue a si mesmo, para que você venha a refletir bem e, quem sabe, mudar de direção. Quem sabe mudar de direção. Então, o versículo 26 diz: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Há uma diferença abismal, uma distância abismal, e não dá para ser transposta, de jeito nenhum. Deus sempre fez diferença entre aqueles que andam com Ele e os que não andam com Ele. Não é uma questão social, não é uma questão de aparência, é uma questão de andar ou não com Ele. Êxodo capítulo 11, no versículo de número 7, Deus, quando anuncia a 10ª praga, diz: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas, entre os que são seu povo e os que não são seu povo. Deus sempre faz distinção. A distinção chega a ser abismal. Abismal. Salmo 4, Salmo de Davi. Davi fala dessa distinção no versículo de número 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Distinção. Mas que distinção? De relação com Deus. Daqueles que se relacionam ou não com Deus. Não é a distinção pastor e ovelha, doutor e leigo. Não é uma distinção aparente, muito menos política, coisa dessa natureza. É uma distinção na relação com Deus. Deus faz
distinção. Capítulo 25 de Mateus, a partir do 31, quando Jesus voltar, segundo ele aqui já nos revela antecipadamente, ele diz que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Veja, distinção. Ele separará. A distinção que Deus faz sempre é uma distinção em seu relacionamento com as pessoas. Aqueles que o amam, aqueles que não amam. Aqueles que andam com ele, aqueles que não andam com ele. Aqueles que buscam o seu perdão e aqueles que não acham que precisam de perdão. Aqueles que são humildes e os que são arrogantes. Aqueles que servem e os que não servem para nada. Aqueles que andam com Deus no dia a dia e aqueles que desprezam a Deus na prática, porque acham que não precisam dele. Julgam isso quando tem normalmente muitas coisas. Normalmente. Então, tem um abismo entre os dois. Uma distinção. Essa é a distinção. Não se engane. Deus não olha para todo mundo como se fosse a mesma coisa na sua relação com ele. Deus olha para todos como seres humanos, ontologicamente iguais. Mas Deus olha para todas as pessoas e na relação com ele distingue os que andam com ele e os que não andam com ele. Você está andando com Deus? Como é a sua relação com Deus? Uma relação apenas aparente? Vai no domingo e volta. E aí passa a semana inteira como se Deus não existisse. Não tem interesse em aprender a palavra, não tem interesse em orar, não tem uma relação cotidiana, não fala com Deus, não ouve sua voz. Parece então que você está sozinho ou apenas cercado de seus próprios amigos e familiares. Como é a sua relação com Deus? Isso fará uma grande diferença no último dia. Uma grande diferença. Então, o versículo 27 diz: Então replicou, Pai, veja que ele pediu. Primeiro, vamos entender aqui a estrutura. Ele diz, pede para Lázaro vir aqui me dar um pouco de água, porque eu estou atormentado nesse inferno. Essa é a questão. Abraão replica, não dá, não dá. Há um abismo entre nós e vocês. Não há um abismo. Não dá para passar daqui para ir, nem dali para ir. Então, veja que o local é definido. Quem vai para o inferno, vai para o inferno. Quem vai para o céu, vai para o céu. Ninguém vai mudar de lugar. Ah, fulano se arrependeu, foi para o inferno, se arrependeu, então agora ele vai para o céu. Não tem. O tempo que você tem para se arrepender, para analisar a sua vida e para andar com Deus é aqui e agora. É aqui e agora. Nem vai, no último dia eu dou uma ajeitada na minha vida e você morre amanhã. Ninguém engana Deus, ninguém faz Deus de besta. Não faça isso. Esse é o momento para nós revermos a nossa vida. Então, ele diz, lá está definitivo. Ou é um ponto ou é o outro ponto. Ou inferno ou céu. Então ele diz, não tem jeito. Lázaro não pode ir para aí, porque não tem como passar ninguém daqui para aí. Então, ele continua nesse diálogo, né? Agora, o rico, que está no inferno, ele pede, pai, e aí ele se referindo a Abraão, né? Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Então, veja, agora ele entra num outro argumento. Primeiro ele diz, olha, eu estou vendo vocês, manda Lázaro vir aqui, pelo menos refrescar um pouco a minha língua, trazendo água, deleite um pouquinho. Ele diz, não tem como. Então, se não tem como, ele entra num outro argumento. Ele agora vai entrar numa outra ideia. Então, pede para que pelo menos ele vá à minha casa. E aí, como é que a gente pensaria? A ressurreição. Mas por que ressurreição? Porque é o que, inclusive, o versículo 31 vai nos dizer. É a crença judaica, mais tradicional, ortodoxa, é a ressurreição. E é exatamente o que diz o versículo 31. Quando ele finaliza, inclusive, esse texto dizendo o seguinte. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
Então nem pense que ele estaria dando uma possibilidade de alguém aparecer dentre os mortos. E aí mesmo que queira citar a questão do Samuel, em 1 Samuel 28, não tem nada a ver. A questão aqui é uma ressurreição. Se manda Lázaro ressuscitar, manda ele de volta para os vivos, para que ele dê testemunho. Essa é a ideia dele. Versículo 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Observe que parece que o rico se arrependeu, né? Obviamente, quem é que não se arrepende de ter feito da vida um mau uso depois de estar no inferno sendo atormentado? Então, todo mundo vai dizer assim, deixa eu voltar para refazer a vida. Só que o tempo de refazer a vida é agora, enquanto você está vivo. É o tempo de você dizer, não vou mais ser assim, não vou mais fazer assado, não vou mais tratar mal as pessoas, não vou ser mais arrogante, não vou mais perseguir, não vou mais maltratar, não vou ser mais egoísta, não vou mais ser indiferente ao Senhor, às pessoas, não vou mais desprezar a vida de oração, de meditação e assim por diante. Esse é o tempo de você dizer assim, eu vou refazer a minha vida. Porque depois não adianta. Mesmo arrependido, não adianta. Nesse ponto, como ele não tem mais jeito, né? Ele viu que não tem mais jeito, ele pede que Lázaro ressuscite e dê testemunho para os seus irmãos, eles são 5 irmãos, para que eles revejam a vida antes que seja tarde demais. Veja que o rico entendeu que é a vida o tempo para se andar com Deus, para se repensar e viver de forma correta, agradável, para a glória de Deus. E ele diz, pede para ele ressuscitar, manda ele de volta lá, para que ele dê testemunho. Qual é a ideia? Olha, conta como é o inferno e conta como é o céu. Mostra que há um abismo, que não vai ter como mudar de lugar. Dê testemunho da realidade depois da morte. Os homens sempre desprezam a realidade depois da morte. Porque o homem, na sua ignorância, sempre despreza o que não vê. O homem, ele é muito empírico. Ele sempre está dando valor ao que vê. Se ele ver que algo está ali, é bonito, é bom, ele dá valor. Se ele não vê, aquilo parece que não ganha um devido valor. Então ele diz que eles dê testemunho de alguém que já esteve do outro lado e conte como é que é. Essa seria a ideia. Alguém que possa convencer os vivos de como é a vida após a morte. E aí o Abraão responde. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. É interessante que ele não diz ouçam-os, eles ouçam-nos. Abraão se inclui. Por quê? Porque Abraão, sendo um dos patriarcas, também foi um instrumento de Deus como profeta. Abraão é chamado em Gênesis como profeta de Deus. Inclusive, ele intercede por Abimeleque, ele intercede por Faraó, ele intercede naquele momento em que ele esteve peregrinando no Egito, em Gerar, ele intercede, ele é um profeta. Então ele diz, ouçam-nos, ou seja, ouçam-nos como profetas. Mas como? Abraão já estava morto? A palavra de Deus é a palavra profética dos profetas de Deus, que falaram pelo Espírito Santo. É esta a mensagem que eles deveriam ouvir, a palavra profética dos profetas, que é a Escritura Sagrada. É o que nós vamos encontrar em 2 Pedro, quando, capítulo 1, versículo 20, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Escritura é essa palavra profética. Então que nos ouçam. Está lá a Escritura, está lá a palavra. Se você não é capaz de ouvir a palavra de Deus, seja exortando, seja consolando, seja fortalecendo, seja corrigindo. Se você não é capaz de ouvir a palavra de Deus nos momentos em que você precisa ouvi-la, você não vai também estar e jamais estaria disposto a ouvir uma pessoa, mesmo que ressuscitasse dentre os mortos, para testemunhar como é o céu e o inferno. Tenha certeza que não adianta, de forma alguma,
fazer grandes milagres. É interessante que as pessoas sempre esperam isso, né? Olha, vamos fazer grandes milagres, porque as pessoas creem se fizer milagres. A ideia é, olha, se ele não crê na palavra de Deus, pregada com fidelidade, nem adianta fazer milagre, e muito menos, meu caro pastor ou minha cara ovelha, irmã. Fazer café da manhã, almoço e janta. Fazer programações gostosas e agradáveis. Tentar fazer eventos atraentes e encher a igreja de pessoas por causa de uma sociabilização. Isso não vai levar ninguém à conversão. Se as pessoas não ouvem a fiel pregação da palavra de Deus, para que sejam conduzidas a Cristo, nem que uma pessoa ressuscite e conte como é a vida depois da morte, eles não acreditarão. Não acreditarão. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos, ouçam-nos. Ali nós estamos falando. Esse é o testemunho acerca da vida após a morte, da realidade aqui e pós-vida. É ali. Foi assim que Deus chamou o seu povo. Mateus 23, 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Como foi que Deus quis reunir as pessoas? Por meio da palavra. Abra os profetas e veja, eles exortando, eles dizendo o que é certo e errado, eles conduzindo as pessoas para Deus, eles sendo instrumento de Deus para conduzir a uma vida com Deus. Então, qual é o caminho para as pessoas irem à salvação, para irem a Cristo? A pregação. Não espere que milagres convertam pessoas. Eu vou para aquela igreja ali, olha ali, eles fazem um monte de milagres, eles são muito espirituais. Ali, com certeza, as pessoas sempre se convertem. Não é verdade. Não é verdade. As pessoas não se convertem porque veem milagres. Elas se convertem porque ouvem, porque a Escritura nos diz claramente que a fé não vem pelos milagres vistos. Não é isso que ele diz. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Diz Paulo em Romanos, capítulo de número 10, versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Este sim é o instrumento que Deus escolheu. Este é o canal, é o modo como as pessoas vão ao Senhor, a pregação. Nenhum milagre é mais poderoso do que a própria palavra de Deus. Nenhum. Nenhum milagre ele supera o poder da palavra de Deus de transformar, pelo agir do Espírito Santo, o coração do homem até o mais endurecido. Nenhum milagre. Quer que pessoas se convertam, pregue. Pregue. Por isso, que ainda que Deus possa fazer grandes milagres, nós não esperamos neles, porque é pela pregação da palavra que pessoas creem no Senhor. Creem no Senhor. Mas o rico é meio teimoso. Não deveria ser diferente, né? Viveu aquela vida toda desprezando a palavra de Deus que ele conhecia. E ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Não. Ô Abraão, pense. Tem algo mais convincente do que mostrar por milagre o que era realmente a realidade pós-morte? Será que as pessoas... Veja, olha, ele morreu. Todo mundo sabe que ele morreu. Então, se ele viver de novo, as pessoas vão saber que é um milagre. Porque vão ver que aquele ali foi sepultado, nós vimos. Então, se ele ressuscitar, as pessoas ficarão admiradas, maravilhadas, encantadas. E vão perguntar: Lázaro, você estava morto, como é do outro lado? E então, uma vez que elas terão testemunhado, testificado o milagre, elas vão ser convencidas pelo testemunho de Lázaro. O rico está subestimando o poder da palavra de Deus. E também
a profunda dureza do coração dos homens. A profunda dureza. Abraão responde. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não ouve Deus falando pela palavra dele, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tão pouco, veja, muito menos. Por quê? Porque a palavra de Deus é que é o poder de Deus para converter, transformar vidas, fazer tudo o que estava morto ter vida, fazer o velho se tornar novo. A palavra de Deus é o poder de Deus. Nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Nada. Tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se não houve o poder de Deus para salvar vidas, muito menos que se alguém ressuscitar dos mortos, dentre os mortos, eles vão ser convencidos, não vão. Porque a dureza do coração do homem é a mesma. É a mesma. Como você tem reagido nesses dias de pandemia? Como você tem usufruído desse dia de pandemia para levar pessoas a Jesus? Essa é uma oportunidade muito boa para a igreja. Pare, pense. É um momento muito propício para a igreja do Senhor Jesus evangelizar. Não é fazer chantagem emocional, não é tentar se aproveitar de forma alguma, porque nós estamos aqui para dar e não para receber. Estamos aqui para levar pessoas para a vida, que é Cristo Jesus, e não para se aproveitar delas de forma alguma. Mas esse é um momento para a gente mostrar às pessoas que a morte é uma realidade. Que pessoas estão morrendo em dias, não são meses, não, dias. Teve a doença num dia, depois de poucos dias está morta. Que, portanto, a morte é uma realidade inevitável e que também pode alcançar as pessoas de uma hora para outra. Então, nós temos uma oportunidade de levá-las a refletir, pensar se elas estão fazendo bom uso ou não da sua vida. Se elas têm, de fato, uma relação com Deus ou não. Porque a riqueza não vai garantir coisa nenhuma. O dinheiro não vai pagar a Deus naquele dia e comprar a entrada nos céus de jeito nenhum. Portanto, este é o momento em que as pessoas precisam rever. Este é o momento em que a igreja mais deve se purificar. É claro que quem não quer nada vai embora. Fazer o quê? Infelizmente ficamos tristes, mas quem vai mudar o coração dos homens? Só Deus pode fazer isso. Mas a igreja, aqueles que verdadeiramente andam com o Senhor, eles se fortalecem. Porque este é o momento de refletir, esse é o momento de pensar, peraí, eu estava fazendo o meu cristianismo algo banal. Eu ia para o culto ao domingo, mas durante a semana eu não oro, não leio a Bíblia. Durante a semana eu não me preocupo com meus irmãos. Se o pastor ensina a palavra, eu nem sequer dou bola. Não tenho uma reunião de oração, eu vou assistir a novela, vou fazer qualquer outra coisa que poderia muito bem ser adiada. E uma vida cristã completamente alheia a um relacionamento profundo, intenso, real com Deus. Então reveja. Porque aquilo que para muitos está sendo visto como uma maldição, uma coisa só numa perspectiva negativa, pode ser que seja, na verdade, uma grande bênção de Deus para dar ao mundo, quem sabe, uma última chance. Eu não sei. Eu não sei se Jesus vai voltar amanhã. Mas se for, pode ser a última chance. Pode ser o último momento que você está recebendo para se arrepender, crer em Jesus e realmente mostrar uma vida convertida por meio de uma relação com Deus profunda e verdadeira. Pode ser que seja a última chance que Deus está dizendo, olha, depois disso aqui, Jesus vai voltar em breve. Então, se vocês não se arrependeram depois de serem humilhados por meio de um momento difícil, de sofrimento, de morte, de luta, se nem mesmo humilhados diante de tudo que estão vivenciando, vocês se arrependeram, se nem assim se arrependeram, então não tem jeito. O que espera vocês é só o destino final, que não é bom, é o inferno. Então aproveite esse momento para rever a sua vida, analisar a sua vida. Aproveite esse momento para dar mais valor à sua família,
para aprender, desenvolver, refletir a sua vida como marido. Seja um bom marido, de forma que você possa ser responsável, cuidar com amor da sua família, levar a palavra para a sua família, levar a sua família para a igreja, servir a sua família, seja uma bênção como marido. Você, mulher, reveja a sua vida, se respeite seu marido, ame seu marido, dê a ele o que é devido, para que ele se alegre em você também. Seja submissa, auxilie, ajude. Não faça um cabo de guerra. O marido tenta puxar a família para um lado e a mulher faz o oposto, fica puxando para o lado oposto. Seja uma mulher de Deus, seja uma bênção. E assim, use a sua vida para a glória de Deus. Não faça isso só por amor ao marido, faça isso por amor a Deus. Filhos, sejam bons filhos, de forma que vocês obedeçam seus pais, possam andar no caminho do Senhor. Façam a vida dos seus pais ser mais leve, porque educar filhos não é fácil não. E vocês vão ver quando casarem e tiverem filhos, é muito difícil. Pais, sejam responsáveis. Em vez de estar só comprando brinquedo e comida e roupa para os seus filhos, como se educar filhos fosse dar um potinho de comida, de ração e de outro de água e deu. Não! Sejam pais responsáveis, eduquem na palavra, ensinem no caminho do Senhor. Levem à igreja, indo também, é claro, sejam exemplo, sejam modelo para os seus filhos. Revejam então a vida familiar e então façam com que a sua família seja conduzida ao Senhor. Revejam tudo isso, porque pode ser que essa seja a última chance que Deus está dando. Pode ser que essa pandemia seja um chamado de Deus, o último, para que as pessoas se arrependam, mudem de vida e glorifiquem a Deus enquanto Jesus não volta. Porque pode ser que amanhã seja tarde demais. Reveja tudo isso. Reveja a sua relação com Deus. Você que preferia ficar assistindo novela em casa do que ouvir a pregação, os estudos, ir à igreja durante a semana, orar com os irmãos. Você que achava que não tinha importância estar em comunhão com a igreja. Então reveja. Porque a igreja é o templo do Espírito. É no meio dela que Deus manifesta a sua glória. Porque Ele quis assim, Ele escolheu assim. E você, como parte do corpo de Cristo, Paulo diz em Coríntios 12, ele diz que você tem que contribuir para a edificação da igreja. Então, reveja a sua vida na sua relação com a igreja e seja uma bênção. Pare de exigir dos outros que façam por você quando você não faz nada por ninguém. Pare de pedir ou exigir do pastor que sirva a você quando você não serve nem ao seu irmão. Então, reveja a sua relação com a igreja e seja uma bênção. Reveja a sua forma de trabalhar. Seja uma bênção. Pare de trabalhar só para ter dinheiro. Pare de cobrar mais do que devia. Pare de ser preguiçoso. Pare de ser resmungão. Pare de ficar falando mal dos outros. Pare de fazer as coisas com má vontade. E faça tudo para a glória de Deus, servindo ao Senhor. Faça o seu melhor, sirva as pessoas, queira que o seu serviço seja um instrumento para abençoar vidas. Dê de tudo para que vidas sejam abençoadas com a sua. Faça do trabalho um instrumento da parte de Deus para você glorificar a Deus e abençoar vidas. Então, reveja a sua vida. Reveja tudo, porque pode ser que essa seja a sua última oportunidade para realmente andar com Deus. Então, faça de tudo para, analisando a sua vida, você fazer dela realmente um instrumento para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Perdoe-nos os pecados nossos, do teu povo, daqueles que nesse momento estão refletindo e dizendo, Senhor, realmente temos pecado contra ti. Perdoe-nos a negligência, o desprezo, a má vontade. Perdoe-nos as murmurações e todos os pecados que temos cometido contra o Senhor. Perdoe, Senhor, eu te peço, perdoe. De modo que eu peço que o Senhor, ó Deus, nos ajude a refletir e rever a vida e viver para a tua glória, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, com tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e uma boa semana.